Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do pedido de soltura do Felipe Martins, tá? O Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, emitiu um documento agora recomendando a soltura do Felipe Martins. Isso não é garantia de que ele vai ser solto, né? Até porque o Gonet já apresentou um pedido desse tipo há mais tempo atrás e foi recusado na época pelo Alexandre de Moraes. Um absurdo isso, porque, como eu falo para vocês, é verdade que o juiz não precisa acatar o pedido da PGR, mas teoricamente a PGR é o órgão de acusação, é o órgão que está ali fazendo o papel de quem acusa. Se o órgão que acusa está dizendo que não tem motivo para manter o cara preso, por que manter o cara preso? Essa é uma pergunta retórica que todo mundo sabe a resposta. O Felipe Martins é o coelhinho da vez do Alexandre de Moraes, né? Essa notícia foi sugerida por "Tô com Maduro com as mãos para cima, cintura solte", Maduro e Putin na direção do PT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais uma vez a PGR, a Procuradoria-Geral da República, recomendou a soltura do Felipe Martins. O Felipe Martins é o assessor do Bolsonaro, que está preso preventivamente porque supostamente teria tentado fugir para Orlando, né, em dezembro de 2022, no final do governo Bolsonaro. Vocês lembram, o Bolsonaro foi para Orlando com um monte de assessores, um monte de gente da presidência, mas o Felipe Martins não foi nesse voo. No entanto, ele foi preso porque teria ido nesse voo. É uma coisa muito estranha isso, né? E logo que aconteceu essa prisão preventiva, surgiram um monte de provas que apontavam que ele não teria ido nesse voo, que ele não estaria nesse voo, e não teria nenhuma lógica isso daí. Por que manter o cara preso, né? Em tese, ele está preso porque o risco de fuga, né? A pessoa só pode ser presa no Brasil depois de condenada, a menos que tenha algumas condições da prisão preventiva, que justamente se a pessoa está tentando destruir prova, se ela está tentando atrapalhar a investigação, se ela está tentando fugir do Brasil. Se fizer alguma dessas coisas assim, aí você pode ser preso preventivamente. Só que o Felipe Martins não fez nada disso, né? Ele não estava nesse voo em 2022, e mesmo que estivesse por hipótese, qual é a lógica dele fugir se ele voltou? Né? Como é que você diz que o cara está querendo fugir do Brasil se ele voltou para o Brasil depois, né? Ele foi preso aqui no Brasil, ele estava no Brasil. Então qual é a lógica disso daí? A lógica disso daí, como eu já expliquei para vocês outras tantas vezes, é o espancamento do cara, né? Ou seja, o pessoal quer prender o cara para forçar ele a confessar alguma coisa. Esse é o modus operandi que o STF tem adotado junto com a Polícia Federal do Lula, justamente para tentar imitar no que eles acham que aconteceu na Lava Jato, né? Isso nunca aconteceu na Lava Jato, mas eles sempre disseram isso, que não, que a Lava Jato prendia as pessoas para forçar uma confissão e não sei o que lá. A verdade é que as pessoas que assinaram o acordo de cooperação com a polícia e com o Ministério Público na Lava Jato não estavam presas, ou as que estavam presas continuaram presas depois disso. Nunca teve essa situação que assinou o acordo de cooperação, aí solta em seguida, né? O STF e o PT, né, a coligação PT-STF, que é o ditador atual do Brasil, estão fazendo exatamente isso, estão tentando imitar a Lava Jato, né? Então começaram, por exemplo, com o caso do Mauro Cid. O Mauro Cid foi preso, nem sei porquê, né? Acho que foi cartão de vacina. Uma coisa que eu nunca vi, um crime não violento, de menor potencial ofensivo, que não tem nenhum risco. Não teria como pena a prisão dele, porque daria um valor menor do que o limite para a prisão. Ou seja, não teria por que uma pessoa ter uma prisão preventiva por um crime que não daria cadeia se ela fosse condenada por aquele crime. Então, um absurdo completo. No entanto, prenderam o Mauro Cid até ele fazer um acordo de delação premiada. E no que fez o acordo, liberaram ele em seguida, né? E é o que eu falo que é isso que é o modus operandi desse pessoal. Eles querem fazer um equivalente da Lava Jato, eles querem fazer uma coisa igualzinha, tá vendo? É igual o Moro fez com a Lava Jato, só que o Moro não fez isso com a Lava Jato. E o mais engraçado, isso não está surtindo o efeito que eles esperavam. Qual que é o efeito que eles esperavam? Era que Bolsonaro e a turma do Bolsonaro ficasse com um nome tão ruim quanto o Lula e a turma do Lula, né? Lembra? Quem está fazendo esse baile todo, essa confusão toda, não é o PT. O PT, coitado, está acabado politicamente, não tem mais nenhuma chance política, né? É o pessoal do PSDB, é a centro-esquerda no Brasil, que quer se livrar de Bolsonaro. O grande foco deles,
ao colocar o Lula no poder foi: vamos destruir Bolsonaro. É isso que eles querem, é só isso que eles querem. E destruir no seguinte sentido, de fazer com que o povo brasileiro não queira mais ter Bolsonaro, não goste mais do Bolsonaro, né? Ah, é fácil, como é que a gente vai destruir o Bolsonaro? Vamos destruir o Bolsonaro da mesma forma que a Lava Jato destruiu o Lula. Ó que beleza. E aí vai subir ao poder o que a gente quer, que é o PSDB, é o Alckmin, é o Aécio, é sei lá quem é que vai ser do PSDB lá que eles acham que teria chance de virar presidente do Brasil. Dica, não vai funcionar. Tá todo mundo percebendo a diferença entre o caso do PT e o caso do Lula, em que realmente houve um crime, que nós percebemos na falta de dinheiro da crise de 2014, 2015, a gente percebeu, a gente sentiu o crime do PT no nosso bolso, a roubalheira, a quantidade de corrupção que tinha. O processo do PT foi um processo longo, levou anos e anos de investigação, um monte de gente na cadeia, as pessoas devolvendo dinheiro. Aí agora eles querem fazer o equivalente, mas estão fazendo com pressa, né? Porque eles têm que destruir Bolsonaro rápido. Não porque não sei o que lá, o Bolsonaro se tornou inelegível em 6 meses. Cara, impressionante. Nunca na história do Brasil a justiça eleitoral foi tão rápida para decretar a inelegibilidade em um processo de abuso de poder econômico e poder político, né? Sendo que, como eu já falei, aquele caso lá dos embaixadores não tem por que ser abuso de poder político, não faz sentido nenhum, não era um ato de campanha, não era nada, no entanto, usaram esse negócio. Ah, mas não é nada, mas não interessa, a gente que vai julgar mesmo, a gente julga como a gente quer, né? O importante é atingir o objetivo. Missão dada é missão cumprida. Vamos tornar o Bolsonaro inelegível. Foi isso que fez o TSE. Um absurdo completo esse tipo de coisa. Pode ver. Tudo quanto é ação de abuso de poder econômico, abuso de poder político, é 3, 4 anos que leva para a ação finalmente chegar ali e decretar isso, né, a perda de mandato ou a inelegibilidade do político, né? O Bolsonaro foi 6 meses, meu amigo. O caso aconteceu em julho, quando foi início de 2023, já estava sendo julgado, já estava sendo condenado e coisa e tal. Um absurdo completo, sem nenhuma lógica. E agora... Só que porque eles perceberam que isso não afetou a popularidade do Bolsonaro. Eles achavam que tirando o Bolsonaro do poder, ia sumir, né? Era um fenômeno, um soluço, só uma coisinha simples, né? O que eles não percebem é justamente isso. Quanto mais eles batem no Bolsonaro, mais fica claro para todos os brasileiros a injustiça que está sendo feita e quem é que está por trás disso. Fica claro para todo mundo que essa centro-esquerda ali do PSDB, do PMDB, o pessoal fisiológico, que quer retomar a, entre aspas, oposição à esquerda. E nunca vão conseguir isso, né? Já era, já passou, essa fase acabou. Ao contrário, o que eles estão fazendo é criando um mito de verdade, né? O Bolsonaro tem essa brincadeira de ser chamado de mito e coisa e tal. Bolsonaro está virando um mito de verdade. Por quê? Por causa de coisas como essa que estão fazendo com o Felipe Martins aqui. Evidente que o cara não tem nada. Aí inventaram um monte de coisa, de joias, cartão de vacinação. Joia, não teve joia nenhuma vendida, né? As joias todas foram devolvidas para o TCU. Ah, não, mas se você vê a notícia nos jornais, diz que como se fosse vendido. Veja, por que eles fizeram isso? Eles estão acostumados a fazer esse tipo de coisa. Até 2010... a imprensa no Brasil condenava e descondenava quem ela quisesse. O Collor foi colocado no poder pela Rede Globo e foi tirado do poder pela Rede Globo, na hora que quiseram, né? E você lembra da época do Collor? Eu não estou defendendo o Collor aqui não, tá? O que o Collor fez, aquele negócio da poupança dele, era para ele ter perdido o mandato ali, naquele dia que ele tirou a poupança das pessoas, mas... Então, ele mereceu o que aconteceu com ele. Mas se você olhar o processo do Collor, cara, ele foi condenado por uma Brasília que supostamente estava no nome de um funcionário que não sei o que lá, uma coisa que não tem nada a ver com nada, e o pessoal deu um jeito de acabar com o cara. Por que acabaram com o cara? Porque foi a imprensa em cima jogando lixo no cara, jogando lama no cara. Tentaram mesmo com o Bolsonaro. Se você lê a imprensa, se você lê as notícias sobre a questão das joias, a impressão que dá é que o Bolsonaro vendeu as joias todas, enriqueceu com as joias vendidas e não sei o que lá. Uma lorota enorme, né? Há um questionamento grande na lei brasileira se essas joias seriam de uso pessoal, pessoalíssimo, e portanto ele poderia vender mesmo, seriam dele mesmo, ele poderia vender, ou se seriam da presidência da República. Bolsonaro achou que eram deles, botou para vender. No que o TCU falou, não pode vender, isso é da presidência, ele devolveu tudo. Gente, não tem nenhuma base para nenhum processo nisso daí, não tem nada nisso daí, né? Até o Moro, na Lava Jato, também não fez essa acusação contra o Lula, era uma das acusações que pesava contra o Lula, justamente dele ter usado presentes que ele recebeu durante a presidência da República, justamente porque há essa confusão legal, há esse entendimento que é defasado, que ninguém sabe direito exatamente o que é, se é presente personalíssimo, se não é, o que fica com o presidente, o que fica com o cerimonial. Agora, como que podem acusar o cara de um negócio
que as joias estão todas devolvidas lá. Ele devolveu tudo. O relógio que chegou a ser vendido, ele comprou de volta e devolveu. Não teve prejuízo nenhum no final das contas, né? O caso do Felipe Martins aqui é outro. O que aconteceu, né? O Mauro Cid, quando foi espancado pela polícia, quando foi torturado pela polícia, acabou... sim, torturado, porque você ser mantido preso fora da lei é tortura, tá? Para quem não sabe, se você está preso sem um motivo legal para estar preso, isso configura tortura, inclusive de acordo com definição de normas internacionais. Depois da tortura do Mauro Cid para ele assinar um acordo de delação premiada, ele falou sobre um suposto encontro em que o Felipe Martins teria trazido uma ata de estado de sítio que o Bolsonaro cogitou assinar. Discutiram a ata entre eles e chegaram à conclusão de que não fariam isso, não teve assinatura de ata, não teve nada, não teve problema nenhum. Querem vender esse tipo de coisa como se fosse um golpe, o que é um absurdo completo, não tem nenhuma lógica isso daí. Na pior das hipóteses, foi a cogitação, eles cogitaram alguma coisa, mas não fizeram, não entrou na fase de execução. Ou seja, até porque, se tivesse tentativa, como o Alexandre de Moraes quer fazer crer que teve tentativa de alguma coisa, para pensar, tentativa impõe que alguém proibiu aquilo de acontecer, alguém impediu aquilo de acontecer. Quem teria impedido isso? Não tem ninguém para impedir isso. Ah, mas o general do Exército falou que se fizesse isso ia dar ordem de prisão para o Bolsonaro. Beleza, o Bolsonaro pode falar para ele, então valeu, um abraço, o senhor está demitido do comando do Exército, eu vou nomear outra pessoa no comando do Exército. Pronto. Não tem como, eram todos subordinados ao Bolsonaro. Se o Bolsonaro quisesse dar o golpe, ele teria dado o golpe. Felizmente não fez isso. Felizmente ele não fez isso, mas isso mostra que não houve a tentativa, não se passou da cogitação eventualmente nesse negócio de golpe. E isso se considerar que era um golpe, porque no final das contas era um estado de sítio. O estado de sítio tem que ser aprovado pelo Congresso. Então que golpe é esse que é aprovado pelo Congresso? Que lógica é essa? Não tem lógica isso daí, né? Enfim, o que eles estão querendo com o Felipe Martins aqui? Evidentemente, torturar o cara mais um pouco, mantendo ele preso de forma ilegal por mais tempo, até ele assinar uma delação premiada, alguma coisa, criticar Bolsonaro, falar alguma coisa contra Bolsonaro. Estão tentando convencer ele que não, que Bolsonaro abandonou ele, não sei o que lá, que não sei o que lá. Certamente estão fazendo isso, achando que vão ter esse mesmo efeito da Lava Jato. Não vão conseguir. A situação é muito diferente agora e está todo mundo vendo o truque deles. Espero que o Alexandre de Moraes aproveite a deixa da PGR, perceba que já está chegando realmente num caso que está insustentável, já está óbvia a ilegalidade da prisão do Felipe Martins e acabe realmente soltando o Felipe Martins. Vamos torcer para ele ter cabeça desse jeito. Eu acho que não vai ser isso que ele vai fazer. Eu acho que ele vai manter o Felipe Martins preso até torturar, até ter alguma coisa contra Bolsonaro. Esse é o grau de desespero desse pessoal. E pior, vai começar a ficar uma situação tipo Maduro, O Maduro manda, a justiça concorda, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, uma ditadura completa. Vai ficar cada vez mais claro aos olhos do mundo o que está acontecendo no Brasil. Uma ditadura da coligação PT-STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.